Fala galera, bom dia, Hugo aqui, no apartamento da Península. E aqui a gente está justamente na cozinha, onde vai entrar ali um armário. Vou dar o zoom out aqui para vocês verem melhor. Aqui entra um armário, aqui bancada de produção, né, com alguns equipamentos, pia, né, e aqui cooktop no meio, aqui uma mesa de refeições rápidas. Então aqui a gente projetou a iluminação com luz geral, né, aqui alguns pendentes sobre a mesa e dois cortes aqui que ainda não estão feitos aqui porque o gesso ainda está aguardando algumas coisas. E ali vai um grande armário e aqui também nessa bancada. Aqui é o soco ou sóculo, como falam em outras cidades, em outros estados. E aí embaixo desses armários a gente vai ter fita LED. Então a gente dessa maneira tem... Opa, vamos fugir do barulho aqui. Fugir não é possível, né, na obra, mas... Então dessa maneira a gente tem diferentes tipos de iluminação para diferentes usos no mesmo ambiente, que é justamente o que a gente ensina no nosso curso de iluminação, né? A gente ensina o que a gente faz, é o método que a gente aprendeu, então por isso é o método MTG, que é, a gente vai ter uma luz só para efeito, só para jantar à luz de vela ou algum vinho assim. Então que são as luzes de efeito com fita LED embaixo da bancada. Pode ser frontal ou pode ser nas costas, né, bem próximo da parede. Outro tipo de acendimento é a luz indireta, que está dentro do rasgo. E na verdade ela acaba tendo que ter um fechamento ali para evitar o acúmulo de sujeira e de entrada de gordura. E além disso a gente tem a luz geral, promovida por equipamentos de luz geral direta, né, que são grandes painéis para parecer uma clarabóia, então ser o mais próximo da luz natural possível, e por conta disso a gente usa um tom de branco mais neutro, nesse caso 4000. E a gente, por último, tem a luz dos pendentes, que é justamente a luz para refeições rápidas, ou luz para, sei lá, tomar um café, ou ler um livro ali, enfim, a pessoa que trabalha também poder ler alguma coisa. Então, diferentes tipos de iluminação, 4 tipos de iluminação, pensando sempre em alguma atividade diferente. É óbvio que a gente não vai pensar, não faz tanto sentido, né? Não faz nenhum sentido você pensar em diferentes 2 ou mais tipos de iluminação para a mesma atividade, né? Então, um exemplo aqui durante o processo, como você pode ter diferentes tipos de iluminação. E agora vamos dar uma olhada aqui na sala de estar e jantar, onde vai entrar a mesa de jantar. Então entra uma mesa ali e aqui já é uma área destinada à sala de estar, ou aquela parte que normalmente nas residências tem sofá, tem mesa de centro para você apoiar e beber, apoiar bebida, apoiar tabuleiro para jogar alguma coisa, algum jogo de tabuleiro, né, gamão, dama, xadrez, para ter alguns objetos decorativos, alguns livros, né? Então é justamente aqui que entra essa mesa de centro, esses sofás. Muitas vezes a gente tem TV na sala, e nesse caso a gente tem também uma TV aqui, já tem as caixas de passagem ali para esperar essa TV. E aí como que a gente resolve a iluminação? Da mesma maneira que em muitos ambientes, a gente tem aqui mais de um tipo de iluminação, e sempre pensando em diferentes usos do mesmo ambiente, né? Então na mesa de jantar, o que a gente poderia... O que acontece na mesa de jantar? Talvez você pense que é óbvio, jantar, vamos jantar, ou vamos almoçar, claro. Mas você poderia ter um dia de jantar à luz de velas, ou jogar alguma coisa na mesa de jantar, ou estudar alguma coisa, ou, sei lá, montar uma maquete, ou, sei lá, desenhar, seu filho desenhar alguma coisa, ou enquanto você lê o seu livro preferido, não sei. Então, por conta disso, a gente sempre pensa em mais de um tipo de iluminação.
Então, se vocês repararem aqui, se você reparar, tem 2 fios aqui. E aqui tem esses rasgos, né? Que são rasgos de luz indireta. Ali dentro vai uma lâmpada que fica escondida, né? Talvez você já saiba disso, mas para quem não sabe é ótimo saber que a gente tem um leito ali, né? Então a gente aproximando bastante aqui, ali tem como se fosse um buraco, parece um buraco, mas é um leito, né? Então a lâmpada vem aqui dentro. Tentei mostrar com o dedo aqui, mas claro que não é possível, né? Mas então a lâmpada é posicionada ali dentro. Qual lâmpada? Bom, qualquer lâmpada que seja linear, qualquer fonte luminosa linear, né? Desde tubo LED, que substitui a fluorescente tubular, ou fita LED, que pode substituir mangueira. Então a gente pode chamar isso de corte de luz ou rasgo de luz no teto, tá? Naturalmente no teto, porque ele está no teto, mas a gente também pode fazer esse tipo de detalhamento de iluminação dentro da arquitetura na parede e no piso, embora ele tenha uma diferença do desenho, né? A gente ensina isso também no nosso curso de iluminação. Mas o ponto importante de saber é que ali vai uma lâmpada, uma fonte luminosa ali dentro. E dessa maneira a gente tem essa luz rebatida no teto, claro, na parte interior do teto ali, e com isso a gente tem a luz voltando para o ambiente por reflexão. E dessa maneira a gente tem luz indireta, ou seja, uma luz que é muito agradável, muito aconchegante, você não vê o brilho da fonte luminosa e ela incide uniformemente no ambiente inteiro, iluminando de uma maneira sem diferenciação tudo que tiver dentro do ambiente. Então aqui a gente tem 2 fios, um do lado do outro, justamente para alimentar 2 luminárias que vão uma do lado da outra. Então a gente tem aqui, na prática, os rasgos ou cortes de luz indireta dentro do gesso, e de maneira complementar a gente tem alguns embutidos para ter a luz downlight, para ter a luz que vai do teto para o piso. Tudo bem, a gente pode ter isso de vez em quando, principalmente quando a gente quer ter mais sensação luminosa, porque a gente vai ter uma área, vai ter o piso iluminado com muito mais brilho, muito mais força, né? Então, além de ser bom para leitura, bom para jogar qualquer coisa que queira fazer aqui na sala, a gente vai ter essa luz mais forte. E aí, por que tem 2 fios? Para que botar 2 embutidos um do lado do outro? E principalmente, para que 2 fios? Por que não alimentar os 2? Bom, porque primeiro são acionamentos separados, são acendimentos separados, que as pessoas normalmente chamam de circuito, equivocadamente, né? Porque em um mesmo circuito elétrico pode ir mais de um acionamento, mais de um interruptor. Mas basicamente porque elas acendem separadamente. E além disso, por que elas acendem separadamente? Porque são umas com uma luz mais fraca e facho muito fechado. E dessa maneira a gente vai ter áreas iluminadas e muitas áreas de sombra, construindo um ambiente mais sofisticado. E imediatamente do lado a gente vai ter um segundo embutido com um fluxo luminoso maior, com uma quantidade de luz maior e com um ângulo mais aberto. Então dando uma luz mais uniforme, de maneira parecida com a luz indireta, porém incidindo diretamente. Então dando uma sensação de mais luminosidade no ambiente. Então o que a gente tem aqui na prática é alguns pontos que vão iluminar poucas áreas, então a gente vai ver círculos luminosos no piso e em outro acionamento, umas áreas muito mais abertas, muito mais abrangente, muito menos partes de sombra, muito mais áreas iluminadas e muito menos partes de sombra. E por último, aqui alguns pontos daquela nossa arandela. Poderia ser qualquer arandela, mas como a nossa está iluminando muito bem, a gente usou aqui também, ó, um ponto aqui e um ponto aqui, que vão lavar esse teto inteiro de luz indireta. Poxa, mas já tem uma luz indireta. Tudo bem, já tem uma luz indireta aqui, dentro do rasgo ou do corte de luz. Porém, a luz indireta dentro do rasgo, a luz fica confinada aqui dentro. Então ela dá sensação luminosa só de uma linha. A parte iluminada que você percebe, que um observador percebe, é bem pequena, né? Porque é a parte justamente que está dentro do rasgo. A luz com arandela ela é muito abrangente.
Então ela vai dar uma sensação luminosa muito maior, vai dar muito mais sensação de área iluminada, mesmo tendo um consumo muito menor. Isso vai ser muito interessante você ver na prática, quando o projeto estiver pronto, porque você vai poder ver que o rasgo de luz indireta ilumina muito bem e dá a sensação de que o ambiente está muito iluminado, embora tenha um consumo muito maior. E a arandela, mesmo com um consumo muito menor em cada uma delas, vai dar a sensação de muito mais iluminado, porque ela vai pintar mais o teto com luz. Então, fica ligado e até a próxima.